E quando Deus para os nossos planos para nos proteger, é exatamente sobre isso. Esse capítulo 11 de Gênesis, ele me levou, enquanto eu lia esse capítulo, o Espírito Santo ministrava o meu coração sobre quantas vezes os meus planos, eles foram parados, paralisados. E hoje, enquanto eu lia, o Espírito Santo ministrava o meu coração, listando para mim quantos sonhos, quantas pessoas, quantos projetos não deram certo, porque Deus estava me protegendo. Lendo esse capítulo, eu pude entender, fazer uma retrospectiva de muitas coisas na minha vida. E isso gerou muita alegria, porque eu pude contemplar o cuidado de Deus. E esse capítulo 11 veio para trazer esse impacto na minha vida. E eu espero de todo o meu coração que essa leitura, esse aprendizado, ele possa responder muitas coisas que estão aí, como dúvidas e como questionamento para a sua vida. Deus, ele vai nos tirar de muitos lugares, de muitas pessoas, talvez de cidade, de emprego, de circunstância, para nos livrar, porque o capítulo 11 de Gênesis não é só sobre a construção de uma torre Babel, mas é sobre como o coração daquele povo estava, sobre a essência que estava no coração daquele povo. Muitas das vezes, eu e você estamos projetando, construindo, entrando em relacionamentos somente para nos satisfazer. E quando na verdade Deus precisa ser honrado, Deus precisa ser exaltado. E é sobre isso, é sobre exatamente isso que o capítulo 11 de Gênesis vem tratar conosco. Eu vou ler aqui alguns versículos para que a gente venha ter converse melhor sobre isso. A primeira parte é que lá no capítulo 9, após o dilúvio, Deus dá uma ordem para Noé que eles se multiplicassem e espalhassem pela terra. Essa era a ordem de Deus. No capítulo 10, nós vemos aí toda a evolução da genealogia de Noé. E no capítulo 11, começa dizendo: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Até aí tudo bem. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Agora, a partir do versículo 3 e 4, mostra o coração daquele povo. E disseram uns aos outros: ei, façamos tijolos, queimamo-los bem. E foi-lhes o tijolos por pedra e o betume por cal. E disseram: edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cuja o cume toque aos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Você consegue entender? Qual era a ordem de Deus? Multipliquem,
espalhem-se. Qual foi a decisão desse povo? Vamos construir uma torre. Vamos elevar o nosso nome. E vamos permanecer aqui. Somente o nosso nome será espalhado. Como está o seu coração? No propósito que hoje você está vivendo? É realmente isso que Deus tem sonhado para a sua vida? Você tem perguntado isso ao Senhor? Você tem colocado Deus nos seus planos e nos seus projetos? Como está o seu coração? O povo aqui, isso é orgulho. Eles queriam permanecer unidos por orgulho. Não era uma união saudável. Prestem atenção aqui. Entra aí a ação de Deus. Quando Deus decide confundir para proteger. Isso é muito poderoso. Quando Deus confunde para proteger. Quando Deus entra nas nossas vidas, nos nossos projetos, interrompe eles para nos proteger. Não é queda, é propósito. E é exatamente isso que nós vamos ver aqui a partir do versículo 7. E Deus espalhou dali sobre a face da terra. Deus estendeu ali uma língua para que eles não entendessem um ao outro. E no versículo 8 diz: e cessaram de edificar a cidade. E chamou ali Babel. O problema não era a construção, era a motivação do coração. Que está lá no versículo 4, façamos um nome para nós. Deus, Ele vai intervir quando se fizer necessário, por amor, para que a gente não fuja do propósito, para que a gente não se perca, para que a gente não venha obstruir o nosso coração só com orgulho, para que a gente não venha fazer com que esse orgulho cresça no nosso coração. Deus, Ele nos ama por demais, que Ele vai intervir, mas não para nos prejudicar, não para nos causar maus, mas talvez hoje você lendo isso aqui comigo, você venha entender o propósito de algumas coisas na sua vida não terem dado certo. Isso é cuidado, é proteção de Deus. Deus parou para protegê-los. E o versículo diz aqui, no final do versículo 19, e espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Deus espalhou para que o propósito lá do capítulo 9 se cumprisse. E espalhou o Senhor sobre a face da terra. Hoje Deus possa tratar o seu coração com essa palavra. Essa é a minha vontade. É o meu desejo que Deus possa hoje tratar o seu coração com essa palavra. E aí nós vemos aqui no decorrer desses versículos, a partir do versículo 28, começa a dar vida ao grande propósito, à grande promessa de Deus para as nossas vidas. Quando aqui no versículo 31, e tomou Tera Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, porque o pai de Ló havia falecido. Então,
estava ali o pai de Abraão, com Abraão, seu filho, e o seu neto e sobrinho de Abraão, e Sara, a esposa de Abraão. E Deus saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. E a gente vai ver aqui o desenrolar a partir do capítulo 12. Mas eu quero aqui permanecer aqui nesse capítulo 11, para que a gente venha entender o projeto de Deus para as nossas vidas. Um projeto sem Deus, ele se torna fracasso. Um projeto com Deus se torna propósito. É sobre isso. E aí eu faço uma pergunta que ela ecoou muito o meu coração. Onde você está tentando construir uma torre? Onde você está tentando construir uma torre? Muitas das vezes nós queremos algo para as nossas vidas, para nos apresentar, para que somente o nosso nome apareça. E isso vai crescer dentro de nós algo que vai nos destruir, que se chama orgulho, vaidade. E eu volto a perguntar, aonde você está tentando construir uma torre? Porque pode ser, ou melhor, se o projeto não deu certo, Deus está tentando te proteger e te levar para algo muito maior. Porque esse espalhar aqui parece meio absurdo, né? Mas a gente vai entender no capítulo 12 o propósito maior desse espalhar e dessa ordem lá do capítulo 9. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você hoje? Então saia desse lugar de frustração. Se mesmo depois que Deus interrompeu um propósito, em vez de você dar sequência ao plano de Deus, você parou no tempo, você está aí frustrada, você está aí amargurada. Essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Deus, Ele sempre vai fazer algo para que nós possamos viver algo maior. Um aprendizado para o nosso crescimento, para a nossa maturidade. Nós estamos buscando os nossos próprios projetos, ou nós estamos de verdade vivendo o projeto de Deus para as nossas vidas? Uma pergunta: quando Deus muda o rumo daquilo que nós estamos planejando, nós resistimos ou nós obedecemos? Muitas das vezes nós estamos nesse lugar de resistência e estamos perdendo tempo, porque quando nós obedecemos e nós decidimos viver o projeto de Deus, promessas maiores, vitórias maiores, elas virão. É exatamente o que o capítulo 12 vai nos trazer. Essa confusão aqui do capítulo 11 da Torre de Babel era uma proteção de Deus. Deus estava derrubando o orgulho para que algo maior crescesse. Algo maior crescesse. Deus, Ele travou uma obra para que uma obra maior acontecesse. Deus, talvez você esteja vivendo isso. Deus travou uma porta na sua vida para que você decidisse confiar nele e viver algo maior para a sua vida. Talvez o que você estava construindo
iria te tirar do lugar da presença, iria tirar o Senhor da sua vida. E por amor, Deus travou para te colocar em algo maior. Não existe nada maior do que estar na presença de Deus. Não existe torre, não existe construção maior do que estar na presença de Deus. Você consegue entender o que Deus está te dizendo hoje? Se você conhece alguém que hoje necessita dessa palavra, que hoje necessita desse encorajamento, que hoje necessita dessa compreensão, que hoje necessita voltar para o Senhor, por causa da decepção, essa pessoa às vezes até se afastou de Deus. Se você conhece alguém que hoje precisa, por favor, compartilhe essa palavra com essa pessoa. Seja um agente de bênção na vida dessa pessoa. E se essa palavra falou o seu coração, escreva aí nos comentários: eu decidi obedecer ao propósito de Deus. Que o Senhor possa tratar conosco e que nós possamos perceber a proteção de Deus e nos alegrar com isso. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Fique aqui conosco nesse canal para que você seja mais edificado, que o Senhor continue falando conosco e nos abençoe, compartilhando, escrevendo nesse canal. Que o Senhor abençoe o seu dia. Deus é contigo.